Olá, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a este Conversas Keynesianas. Tá? Hoje, eu, Fábio Terra, presidente da Associação Keynesiana Brasileira, que promove este Conversas Keynesianas na TV AKB, nos siga lá, faça sua demanda efetiva do dia, TV AKB no YouTube e daqui uns dias também em podcasts. Tá? Hoje a gente vai conversar com membro fundador da AKB, primeiro presidente da AKB, tá? A partir de 2008, quando a associação foi legalmente fundada, professor, tá? Fernando Ferrari Filho, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Um dos mais importantes, notáveis e prolíficos, tá? Keynesianos brasileiros. Ferrari, prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo keynesiano, tá? Com todo mundo que nos ouve e que nos vê. Fábio, o prazer é meu, uma satisfação muito grande tê-lo como interlocutor e obrigado pelos elogios que foram em demasia. Acho que não sou merecedor deles. Com certeza é, tá? Com certeza é. Acho que o único desvio de caminho que você teve até hoje foi ter orientado minha tese de doutorado. Fora isso, sempre um caminho muito prolífico, muito frutífero, tá? Mas, Ferrari, olha só, queria saber quando foi o seu primeiro contato com Keynes, tá? Quando pela primeira vez você teve contato com Keynes, quando foi, como foi? Conta pra gente. Olha, eu diria que deve ter sido um contato semelhante àquele que a maioria dos seus entrevistados, e os pretéritos e os futuros, dirá. Ou seja, eu cursando graduação em economia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e no curso de macroeconomia eu passei a ter conhecimento en passant sobre Keynes a partir dos modelos ISLM amplamente divulgados em livros textos de macroeconomia. A partir desse contato en passant, eu tentei fazer algumas leituras em grupo de estudo sobre a teoria geral, mas confesso que se eu avancei em 2, 3 capítulos, não necessariamente na ordenação dos capítulos, mas aleatoriamente em relação ao longo dos 24 capítulos, nós, do grupo de estudo, paramos e tocamos a compreensão e análise do Keynes a partir dos modelos interpretativos propriamente ditos. Legal. E você, depois, né, no seu caminho de mestrado no Rio Grande do Sul e doutorado em São Paulo, né, você teve, nesses dois âmbitos, mais contato com a teoria de Keynes em si? E, além disso, por que foi a teoria pós-keynesiana que te encantou para entender os fenômenos econômicos e a própria relação social como um todo? Quando eu fui fazer mestrado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tive, aí sim, contato mais direto com a teoria geral, no curso de macroeconomia, e principalmente nas aulas de História do Pensamento Econômica, que eram lecionadas por um professor que nós temos como grande referência, que era o professor Pedro César Dutra Fonseca. A partir dessas aulas do Pedro Fonseca, propriamente dito, e um dos meus colegas de curso era o Gentil Corazza, que você também conhece, nós aí sim passamos a fazer uma análise mais investigativa, uma leitura mais acurada da teoria geral, e a partir de então, literalmente, eu passei a ficar extremamente seduzido pelos argumentos keynesianos. Quando eu fui para o doutorado na USP, no curso de macroeconomia da professora Silvia Schor, que acabou sendo a minha orientadora de tese, nós aí sim tivemos um contato ainda mais específico, mais aprofundado, não só da teoria geral, mas como as principais referências, pelo menos a tríade que se costuma discutir, analisar, entender o pensamento do Keynes, que é o Tract, o Treatise e a teoria geral. E eu fazendo um doutorado sanduíche em Illinois, eu tive o prazer de conviver com um dos grandes pós-keynesianos da ocasião, um dos fundadores, inclusive, juntamente com Paul Davies e Sidney Weintraub, do grupo pós-keynesiano norte-americano, que era o professor Paul Wells, e a partir das orientações, leituras e interlocução com o professor Paul Wells, a questão keynesiana ficou mais presente em mim.
E, finalmente, depois, quando eu tive um estágio de sabático de 1 ano na Universidade de Tennessee, onde o meu contato com o Davidson foi bastante intenso, aí, literalmente, eu já estava não somente apaixonado, mas já estava comprometido o resto da minha vida em defender de uma forma extremamente enfática e apaixonada efetivamente a teoria keynesiana e o pensamento pós-keynesiano como um todo. Legal. Olha só, quais são os elementos que você entende, tá, que mais te fizeram, então, se apaixonar pela teoria pós-keynesiana como forma de explicação do mundo? Por exemplo, incerteza, por exemplo, o lado dinâmico da economia ser a demanda. Quais são esses elementos? E pode extravasar também pelo conhecimento que você tem da obra de Keynes para questões políticas, para questões sociais. Fique à vontade. A primeira questão é que a teoria keynesiana, e não só a teoria keynesiana, eu diria que a teoria heterodoxa, de uma forma mais abrangente, e aí a gente pode incluir Marx, Schumpeter, Kalex e assim por diante, são teorias que explicam a complexidade de economias capitalistas como um todo, ou seja, nos fazem entender o mundo real na sua complexidade de luta de classe, não no sentido marxista, mas luta de classe no sentido de que você tem efetivamente algumas diferenças acentuadas na dinâmica de produção capitalista como um todo, as desigualdades sociais, a questão do desemprego, e principalmente aí olhando especificamente para a questão keynesiana, a ideia de princípio de demanda efetiva em contexto de incerteza, no sentido de que as tomadas de decisões têm que ser feitas dentro de um ambiente institucional cujo Estado, cujas instituições são extremamente importantes. Eu diria que toda essa complexidade é que nos faz, digamos assim, ser apaixonado pela teoria keynesiana, e eu diria não só pela teoria keynesiana, conforme eu disse anteriormente, mas pela teoria heterodoxa como um todo, ou seja, em última instância, essas teorias nos auxiliam a compreender efetivamente a dinâmica do mundo real, ou seja, como a economia funciona, qual é o papel dos, dos trabalhadores, qual é o papel dos empresários, qual é o papel do Estado, qual é o papel das instituições, ou seja, quais são as relações sociais de produção envolvidas nessa dinâmica, diferentemente da teoria convencional ou da teoria neoclássica, que parte do pressuposto que você tem um conjunto de suposições para tentar explicar a realidade, entre aspas, econômica. E eu diria o seguinte, me lembrando, inclusive, dos meus contatos com o Davidson. Davidson dizia que uma teoria ela é mais fraca, mais fragilizada, quanto mais suposição, em termos de hipótese, ela admite. E a teoria convencional basicamente é isso, ou seja, para tentar explicar, entre aspas, o mundo real, você adota um conjunto de hipóteses exógenas para tentar entender e compreender essa dinâmica. Diferentemente da teoria neoclássica, a teoria keynesiana, a teoria pós-keynesiana e a teoria heterodoxa como um todo, ela não parte de pressupostos adóxicos, ou seja, ela pode até admitir uma ou outra hipótese, mas a maioria das hipóteses são hipóteses que têm comportamento de endogenia, são hipóteses que têm uma relação extremamente importante, uma relação social entre elas extremamente importante para tentar entender o que eu tenho dito como o mundo real como um todo. Show de bola. Olha só, você, tá, nas duas últimas respostas, usou a palavra apaixonado. Tá? E agora eu quero saber de uma determinada hierarquia que você tem, tá, entre paixões que você carrega. São 3, Beatles, Keynes e Flamengo. Como é que anda essa hierarquia dessas paixões? Eu diria são 4, inclusive a minha esposa. Né? Não esqueçamos da Graziella. Né? Mas eu diria o seguinte, Flávio, né? Fábio, eu tenho uma ordenação de preferências, né? Essa ordenação de preferências, antes de encontrar a Graziella, antes de conhecer a Graziella, minha esposa, essa ordenação era Beatles, Keynes e Flamengo. Com o passar dos anos, com o passar do convívio, obviamente a Graziella foi catapultada
quase que para o topo da ordenação, mas com certeza o topo da ordenação continua sendo Beatles. A minha paixão pelos Beatles é uma paixão já cinquentenária, ou seja, ela vem desde a minha época de, não diria pré-adolescência, mas entrando especificamente na adolescência, na metade dos anos 60, quando eu comecei a escutar a música dos Beatles, influenciado, não diria influenciado, mas por, é, é, por falta de oportunidade, por estar convivendo no mesmo espaço com as minhas irmãs, ou seja, morando com minhas irmãs, que também eram adolescentes e mais adolescentes ainda, e eu passei a escutar por osmose os Beatles a partir delas. E com isso eu passei a me interessar pelas letras dos músicos, passei a traduzir as letras das músicas, e essa paixão realmente ela perdura até hoje. E os Beatles não são só os álbuns dos Beatles, não são só as músicas, é a revolução cultural que eles ajudaram a construir, que eles foram protagonistas da revolução cultural dos anos 60, e não é à toa que, passados quase 50 anos da dissolução do grupo, né, até hoje os Beatles são reverenciados, as músicas são eternas, e todos os álbuns são álbuns especiais. Eu, particularmente, essa paixão, ela me levou várias vezes a ir a Liverpool, sendo que no ano passado, o motivo pelo qual eu não pude participar da AKB, eu participei de um seminário em Liverpool, na Beatles Week, sobre os 50 anos da dissolução do grupo e a influência dos Beatles na América Latina e mais especificamente no Brasil, né? Então, realmente, Fábio, eu tenho uma paixão, muito mais do que admiração, uma paixão pelos Beatles e sinto muito orgulho disso, ou seja, de ser um Beatlemaníaco, um fã incondicional. Mas isso não quer dizer que eu não seja um admirador de jazz, adoro o Miles Davis, tenho escutado o Miles Davis nesse período de pandemia. Bob Dylan é uma referência importante, mas com certeza Beatles é algo completamente inadmissível em termos de comparação para com outros. Eu assino embaixo isso. Olha só, daqui a pouco a gente volta a falar dos Beatles. Agora eu queria conversar contigo o seguinte: ontem, né, nós estamos gravando esse programa no dia 18 de junho de 2020. Ontem, 17 de junho, o Copom marcou a taxa de juros básica da economia brasileira em 2,25. É a mínima histórica, mas é uma mínima histórica muito alta em relação a, por exemplo, uma queda esperada do PIB de 10% este ano de 2020 no Brasil. Você acha que a gente tinha condições de chegar a uma taxa de juros básica Selic zero? Poderia chegar, sim. Se a gente pensar em termos reais, ela está basicamente zerada, né? Porque se a gente prevê uma inflação esse ano ao redor de 2 pontos percentuais, então, em termos reais, a Selic ela está basicamente zero. Em termos nominais, não, se encontra em 2,25, e poderia haver espaço, sim, para o Banco Central reduzir a taxa Selic para as taxas que se encontram mundo afora, principalmente em mercados financeiros importantes, sejam os mercados londrino, da zona do euro, dos Estados Unidos e assim por diante, né? A questão fundamental, Fábio, para mim não é tanto a taxa Selic em si, hoje em dia, mas é você fazer com que a demanda por crédito ela seja atendida em função da oferta de crédito disponibilizada, seja pelos bancos públicos, seja principalmente pelo setor bancário privado. Ou seja, não adianta o governo ter a retórica de sinalizar, de divulgar medidas no sentido de liberação de crédito por parte do setor público e incentivar o setor privado a emprestar para consumidores e principalmente para pequenos, micros e médios empresários,
se efetivamente há empossamento de liquidez, há preferência pela liquidez, principalmente do sistema financeiro privado como um todo. Então, eu diria que muito mais do que centrarmos a questão na possibilidade de a taxa Selic chegar a zero, eu acho que a questão mais importante é você ter capacidade, você influenciar o comportamento do sistema financeiro como um todo, principalmente o sistema privado, ou seja, induzir o sistema privado a liberar créditos para efetivamente aqueles que demandam numa situação de estagnação da economia ou, mais do que isso, recessão aguda da economia. Legal. E olha só, nos últimos meses, né, desde que a pandemia de fato chegou e a crise sanitária também se transbordou para uma crise econômica, há uma discussão muito forte sobre como o governo pode financiar suas ações. E nisso há um conjunto de economistas que vem defendendo, inclusive, o financiamento monetário, ou seja, via emissão do BC para o Tesouro Nacional. O que você acha da ideia? Isso, de certa forma, é contemplada pela PEC do orçamento de guerra, né? Ou seja, o Banco Central ele pode, por essa PEC, ele pode comprar não somente títulos públicos do Tesouro Nacional, mas pode comprar ativos do sistema privado como um todo, né? A questão é efetivamente você implementar. Ou seja, eu diria que é uma medida interessante, uma medida que é importante para tentar gerar liquidez na economia, diferentemente da ideia de MMT, ou seja, no sentido de que aí eu diria que é outra questão, ou seja, e nós já, inclusive, temos conversado sobre isso, a gente, inclusive, escreveu um paper sobre a questão de emissão monetária como forma autônoma. Eu diria que a questão não é a MMT, a questão é a emissão direta de moeda nesse sentido. A MMT, eu diria que ela faz sentido, emissão de moeda soberana, ela faz sentido para países que tenham moeda de conversibilidade, que tenham, digamos assim, a capacidade de influenciar a dinâmica de juros, a dinâmica de comportamento de reservas em nível global. No caso específico, os Estados Unidos, a zona do euro, a libra esterlina e, eventualmente, o iene japonês. Ou seja, eu acho que a moderna teoria monetária ela funciona, ou deveria, ou provavelmente funcionaria, melhor dizendo, para países que têm essa capacidade. Eu não sei se países sem moeda de conversibilidade, como é o caso brasileiro, a MMT ela funcionaria, ou seja, eu sou um pouco cético em relação a esse comportamento. Todavia, e aí voltando especificamente para o seu ponto inicial, e vou ser repetitivo, a PEC do orçamento de guerra ela prevê isso, ou seja, que o Banco Central pode emitir moeda efetivamente a partir da compra de títulos públicos do Tesouro Nacional e de títulos privados e do próprio sistema financeiro como um todo que tenham problemas, de repente, de, digamos assim, algum ativo, entre aspas, tóxico. Ou seja, é como se fosse um quantitative easing, semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos pós-crise financeira internacional de 2007, 2008. Então, com certeza, Fábio, eu acho que é uma medida que, se a PEC contempla, ela deve ser literalmente levada em consideração. Olha só, nas duas últimas perguntas que eu te fiz, você trouxe uma série de ações que você acha que são necessárias, com as quais eu concordo, que o governo deveria tomar uma atitude para realizar muito mais do que falar que vai fazer, né? Então, vamos agora imaginar um outro governo, vamos imaginar a existência efetiva de um governo no Brasil e vamos supor que você seja uma autoridade econômica. Quais seriam as principais medidas que você tomaria? Olha, essa hipótese jamais existiria, né? Mas caso ela fosse possível, né, com certeza eu traria para trabalhar comigo diretamente, né? Então, nós trabalharíamos conjuntamente nas seguintes medidas, né?
medidas de políticas fiscais e monetárias essencialmente contracíclicas, né? Algumas medidas foram implementadas, sejamos justos, algumas medidas foram implementadas pelo Paulo Guedes, ou seja, a ideia de você criar uma renda universal temporária, a ideia de você complementar salários dos trabalhadores para que eles não percam seus empregos, e assim por expansão do montante de recursos para o Bolsa Família, ampliar os recursos destinados para o seguro-desemprego e assim por diante, né? Só que, por mais que elas tenham sido sinalizadas positivamente, elas são essencialmente tímidas, né? E aí, se a gente pensar que esse governo é o governo da fake news, recentemente Guedes, na última reunião ministerial, que dessa vez ela foi levada ao ar para todos, para que, de certa forma, apagar aquela reunião ministerial de abril passado, que foi uma coisa extremamente caótica, né? Paulo Guedes disse que até agora o governo teria liberado cerca de R$ 1 trilhão. Os dados do Tesouro Nacional mostram que o que foi liberado efetivamente foram 250 bilhões de reais, muito aquém dos 1 trilhão de reais que foram veiculados pelo ministro Paulo Guedes. O que eu quero dizer com isso, Fábio? Quero dizer que, por mais que as medidas elas sejam bem intencionadas no sentido, algumas delas, obviamente, no sentido de você utilizar política fiscal expansionista de forma contracíclica, elas são extremamente tímidas. Esses 250 bilhões de reais representam, comparativamente ao PIB em reais de 2019, representam cerca de 3,5% do PIB. Ou seja, se nós pensarmos que os Estados Unidos estão aportando cerca de 15% do PIB, a zona do euro algo semelhante a isso e assim por diante, 3,5% para você tentar incentivar ou mitigar os impactos do Covid sobre uma economia que é a oitava, a nona economia do mundo, é muito tímido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por mais que, de novo, insisto, por mais que o governo tenha sido aparentemente bem intencionado em sinalizar políticas fiscais contracíclicas, a questão não é somente elas serem tímidas, a questão é principalmente o fato de que está no inconsciente da equipe econômica a necessidade imperiosa de ter um ajuste fiscal intertemporal. Então, não faz sentido você tentar implementar, tentar advogar medidas fiscais expansionistas de natureza contracíclica, quando seu inconsciente é efetivamente a busca do ajuste fiscal intertemporal. Por outro lado, se a gente olhar na questão da política monetária, isso, de certa forma, eu respondi na sua intervenção anterior, as medidas monetárias são extremamente tímidas, ou seja, o BNDES, nesse governo, perdeu sua função principal de ser o grande financiador do investimento privado da economia brasileira. Os recursos provenientes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil são recursos geralmente carimbados, do Banco do Brasil voltados para a agricultura, da Caixa Econômica voltados basicamente para a habitação. Então, não existe, digamos assim, novidade nesse contexto, né? E o crédito em si, se não houver expansão de crédito, e principalmente que é o que a gente ouve falar, liberação de crédito para micros, pequenas e médias empresas, que, grosso modo, empregam substancialmente no país, é pouco provável que você, passada a pandemia, é pouco provável que grande parte dessas empresas consiga sobreviver. Então, concluindo, eu diria que existe sim alguma suposta intenção positiva por parte do governo, provavelmente deve ser para inglês ver, ou seja, no sentido de ter que sinalizar alguma coisa positiva para a economia, positiva para os eleitores, positiva para o mercado como um todo, né? Mas no inconsciente, eu acho que acaba pesando o projeto neoliberal, a agenda neoliberal de ajuste
incondicional da economia, no sentido de equilibrar as contas públicas, reduzir o tamanho do Estado na economia, e isso acaba criando, digamos assim, uma grande dicotomia entre a ação das políticas fiscais e monetárias expansionistas e, digamos assim, a ideologia que está por trás do governo no que diz respeito à condução da dinâmica econômica como um todo, ou do projeto econômico como um todo. Então, por esse conjunto de considerações, Fábio, eu diria que aparentemente é positivo, no sentido da sinalização, mas extremamente negativo no que diz respeito à dinâmica do montante de recursos e a não ter, digamos assim, ter como contraponto essa questão, ou até como obstáculo, melhor dizendo, esse inconsciente de política, de ter um projeto para o mercado, um projeto de redução do tamanho do Estado na economia, uma agenda essencialmente liberal que nada condiz com a história econômica desse país. Ou seja, se a gente observar desde do século passado até os momentos atuais, a dinâmica da economia brasileira não necessariamente é uma dinâmica pró-mercado, muito pelo contrário, ou seja, uma dinâmica que tenta entender que Estado e mercado são duas instituições extremamente importantes para você ter capacidade de crescer, desenvolver, industrializar-se e incluir socialmente. Legal, olha só, vamos continuar numa mesma esteira agora, né? A gente estava falando de política econômica, vamos manter o substantivo política, e aí quero fazer uma pergunta no seguinte sentido, veja só. O seu pai, Fernando Ferrari, foi um importante homem público brasileiro. Por sinal, convido a todos e a todas e a todos que nos veem ou nos ouvem a conhecerem mais Fernando Ferrari pelo livro que o Fernando Ferrari Filho lançou alguns anos atrás, Fernando Ferrari, Ensaios sobre o Político das Mãos Limpas. Tá? E aí, se você hoje tivesse uma conversa com o seu pai, o que você acha que ele teria como leitura da nossa situação política atual? Essa é uma questão extremamente complexa, Fábio, que eu recorrentemente eu me questionava. E eu passei a tentar entender qual seria a resposta, qual seria o diálogo, quando eu resolvi escrever e organizar esse livro da passagem do cinquentenário de aniversário do falecimento dele. Né? Ou seja, meu pai faleceu em 1963, esse livro foi organizado por mim, alguma parte escrita por mim e um conjunto de amigos, de correligionários e familiares, quando, em 2013, completou, então, 50 anos do falecimento dele. E, para fazer esse livro, obviamente que eu conversei não somente com várias pessoas que eram correligionárias dele e amigas dele, mas eu fui nos arquivos que minha mãe tinha guardado na residência dela. E, obviamente, nesses arquivos eu encontrei algumas coisas extremamente interessantes, trocas de cartas do meu pai com o Celso Furtado e assim por diante. Né? E aí eu diria o seguinte, Fábio, né? E até contextualizando um pouco. Meu pai foi um dos fundadores do PTB, do antigo PTB, de 1946, e, juntamente com Alberto Pasqualini, foi um dos grandes ideólogos do Partido Trabalhista Brasileiro. Tinha a ala pragmática, que era basicamente capitaneada por Brizola e por João Goulart, e a parte ideológica era Alberto Pasqualini e Fernando Ferrari. E a trajetória política do meu pai ela ocorreu entre os anos 50 e início dos anos 60, quando em 1963 ele faleceu. Meu pai era essencialmente nacionalista, era um idealista, e a filosofia política do meu pai era muito identificada com o velho Labour Party da Inglaterra. Né? Dadas essas características, ou seja, diante dessas circunstâncias, eu diria que
se meu pai vivo fosse, né, ou se fosse possível psicografá-lo, né, e mantermos um diálogo, a primeira questão, eu diria que meu pai estaria extremamente decepcionado, utilizar uma palavra extremamente eufemizar, né, eufemizar o vocabulário. Meu pai estaria extremamente decepcionado primeiro, com os rumos da política brasileira, no sentido de que se perdeu o principal aspecto da questão política, que é o princípio político, o princípio programático, ideológico, do princípio fisiológico e pragmático, né? Então, essa seria a primeira questão. Segunda questão, olhando, meu pai era economista e advogado, olhando sob a ótica da economia, meu pai estaria extremamente decepcionado também pelo fato de que os rumos da economia, não é de agora, já é de algum tempo para cá, principalmente a partir do impeachment de Dilma Rousseff, os rumos da economia caminham, em última instância, para uma lógica incondicional de mercado, pela negação da participação do Estado na economia e assim por diante. E, principalmente, não mais por uma lógica guiada pelo nacionalismo, mas sim pela internacionalização e financiarização da economia, né? Então, com certeza, se esse diálogo fosse possível, né, seja efetivamente ou seja virtual, a partir de uma psicografia, né, eu diria isso, ou seja, meu pai estaria extremamente decepcionado e provavelmente estaria em casa, que nem eu, lendo, refletindo, reflexionando, e fora efetivamente desse processo que é extremamente triste, diria eu, né? Então, não sei, Fábio, pelo menos essa é a minha conjectura sobre um suposto diálogo em relação a esse momento, um diálogo com meu pai em relação a esse momento atual como um todo. E nesse contexto, né, em que você acabou de comentar que você está, assim como seu pai estaria, né, em casa, porque a gente precisa ficar em casa, tá triste, decepcionado, frustrado, talvez até enraivecido com o que a gente vê, né? A minha pergunta é: qual o disco dos Beatles mais acompanha, mais trilha, tá, esse momento que você e que nós estamos vivendo? Antes de entrar especificamente na sua pergunta, deixa eu acentuar um ponto importante. Vai O lá. fato de eu ter dito que meu pai provavelmente estaria em casa, como eu estou em casa, É. não necessariamente pelo fato do confinamento, mas estaríamos em casa no sentido do sossego, da reflexão para as leituras, para a introspecção, para as reflexões assim por diante. Isso não quer dizer que ele teria, assim como eu estou tendo, uma posição extremamente passiva, ou seja, a questão é a intervenção ativa no processo político, no processo social, a gente nunca perde, né? Só que você expor-se a essa questão, eu diria, meu pai provavelmente estaria extremamente acanhado, constrangido para se expor diante desse momento atual, assim como eu me sinto na mesma situação. Ou seja, mas, de novo, isso não quer dizer que nós deixemos de ser um ser político, um ser preocupado com as transformações políticas, econômicas e sociais do país. Ou seja, só que essas transformações, essa conscientização das questões que são imperiosas para o Brasil, essas a gente, de repente, eu tento fazer isso agora e suponho que meu pai, se vivo fosse, consciente fosse, estaria fazendo da mesma forma, ou seja, no sentido de conversar, refletir, trocar ideias, mas não necessariamente intervindo diretamente como um ente político no sentido literal da palavra. Esclarecido isso, acho que ficou melhor essa intervenção. Eu adoro 3 músicas dos Beatles. Quer dizer, é difícil você escolher quais são as melhores músicas dos Beatles. Cada álbum tem músicas que você diz, essa é melhor. Aí vai para o álbum seguinte, não, essa é superior à anterior, né? Mas eu diria que, escolhendo de cada um dos Beatles, por exemplo,
George Harrison, inequivocamente, é o Are My Guitar Jet Whips, do álbum branco. Né? Do John Lennon, In My Life, do Rubber Soul. E do Paul McCartney, She's Living Home, do Sgt. Peppers. Então, eu diria que quando eu quero escutar uma dessas músicas, obviamente eu vou no Rubber Soul, no álbum branco ou no Sgt. Peppers. Todavia, se a gente quiser escolher, na minha concepção, qual é o melhor álbum dos Beatles, eu diria 2 álbuns para mim são fundamentais. O álbum branco, primeiro porque é um álbum duplo, um álbum que ele inova substancialmente em termos de sequência das músicas, de ritmos, ou seja, os Beatles flertam com heavy metal, os Beatles flertam com country music, né? E segundo, pelo fato de que nesse álbum há uma contribuição dos 4 Beatles. Ou seja, os 4 Beatles tornam-se efetivamente, entre aspas, autores de músicas, né? E há uma competição intensa, principalmente entre o Paul e o John. Né? Então esse álbum ele é fantástico por causa disso. Além de ser um álbum maravilhoso, um álbum duplo, ele tem essa dinâmica. Né? E por outro lado, então é um álbum que, pela competição entre os 4 e pelas supostas especulações na ocasião de que os Beatles estavam se separando, é um álbum magnífico por esse contexto. Por outro lado, você tem o Abbey Road, que também é outro álbum maravilhoso, e aí por uma questão completamente distinta do álbum branco. Pela seguinte questão, os Beatles efetivamente tinham se separado, ou seja, a separação já era um fato, e esse é o último álbum de estúdio. E aí os 4 resolveram, apesar de toda a disputa entre eles, era um clima extremamente tenso, e isso, de certa forma, esse clima tenso, depois ele é reproduzido no filme Let It Be, mas os Beatles se concentram efetivamente na produção de um disco primoroso. Né? Então você tem um disco maravilhoso com inserções dos Beatles, inclusive na música erudita. Por exemplo, Because lembra muito Bach, né? Órgão do Bach. Então, Fábio, de novo, para um apaixonado em Beatles, é difícil você fazer uma escolha. Mas, efetivamente, se eu tivesse que elencar álbuns de preferência, numa ordenação, né, com certeza esses 2 seriam os principais álbuns para mim. Agora, em relação às músicas, com certeza são essas que eu lhe disse anteriormente. In My Life, Are My Guitar Jet Whips e She's Living Home. Essas músicas, para mim, são primorosas. Legal. De música para livro, qual o seu atual, ou de sempre, livro de cabeceira, ou de braço de sofá, ou de canto de escrivaninha? O que você nos indica? Olha, para mim, Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Esse é a minha referência. Vira e mexe, eu abro aleatoriamente, não necessariamente na página 50, na página 79, ou seja, o abro aleatoriamente, e ao abrir aleatoriamente, sempre há algum fragmento extremamente relevante para você, em última instância, pensar, refletir e ter um determinado norte como um todo. E, obviamente, que o outro vira e mexe, né, é a teoria geral, ou seja, sempre quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente vai na teoria geral, ao reler, não necessariamente um capítulo, mas ao reler uma passagem, nós acrescentamos no parágrafo seguinte uma outra passagem como referência e a grifamos no livro e assim por diante. Não é à toa que quando eu resolvi dar a minha teoria geral original para você, essa que aparece, inclusive, ao fundo, atrás de você na sua estante, você pode perceber, você deve ter percebido, obviamente, que ela está cheia de anotações e
cheias de marcas de textos, ora em amarelo, ora em verde, ora em azul, porque todas as vezes que eu tentava reler alguns capítulos, algumas passagens da teoria geral, sempre tinha alguma coisa adicional para como forma de reflexão, não somente para textos futuros, mas como capacidade argumentativa de palestras, de conversas e assim por diante. Então, eu diria que essas são as minhas duas referências: Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, e a teoria geral do Keynes. E uma última pergunta. Nosso tempo vai se esgotando. A última pergunta que eu tenho a fazer é: você está pessimista ou otimista com relação às possibilidades econômicas dos nossos netos? Olha, eu diria que eu ultimamente ando meio pessimista. Não somente pelo fato do momento atual, ou seja, essa situação realmente de 3 meses confinado, mal e parcamente eu tenho saído, eu saio eventualmente para ir ao supermercado, eventualmente para algum compromisso. Semana passada eu tive que fazer um conjunto de baterias de exames médicos. Então, não somente eu ando pessimista, não somente pela situação, que ela, de certa forma, ela é uma situação nova, né? E esse é o novo atípico que poderá ficar pós-pandemia, né? Mas eu diria que a situação política, econômica, social e principalmente sob a ótica comportamental, não somente em termos de Brasil, né? Esse radicalismo, esse fla-flu que se instituiu entre apoiadores cada vez menos, felizmente, de Bolsonaro e oposicionistas a Bolsonaro, mas em nível mundial, ou seja, você perceber que tem um Trump que é um protagonista nos Estados Unidos e tem possibilidade, apesar de estar perdendo, digamos assim, credibilidade junto aos eleitores norte-americanos, mas tem possibilidade de ser reeleito, né? Os conflitos que não param de ocorrer mundo afora, isso tudo me leva, digamos assim, a ser um pouco pessimista. Né? Então, nesse particular, eu diria que as possibilidades econômicas, as possibilidades políticas, econômicas, sociais para os meus netos, que eu ainda não tenho, minha filha ainda está longe de pensar em ter filhos, né? Se um dia o neto vier, né? Eu espero poder vê-lo, né? E poder, digamos assim, conversar com o neto ou a neta sobre quais são as perspectivas que nós teremos alguns anos a mais, digamos assim, né? Mas eu sou pessimista, literalmente. E aí eu vou lhe dizer, vou reproduzir uma frase do Saramago em relação a essa questão de pessimismo ou otimista. Certa vez, acho que foi uma das últimas entrevistas do Saramago, perguntaram para ele por que ele era uma pessoa tão pessimista. E aí ele disse: olha, eu não sou pessimista, o mundo é que está ficando péssimo. E aí, Fábio, eu diria que mais ou menos é isso, ou seja, nesse mundo atual, onde, conforme eu mencionei anteriormente, você tem recorrentemente conflitos políticos, embates políticos, problemas sociais cada vez mais recrudescendo, a economia indo por um caminho completamente desvinculado daquilo que se espera, e aí voltando para o ponto inicial, né, na nossa conversa, daquilo que se espera em termos de compreensão da dinâmica econômica, que é, em última instância, a conexão, o elo entre Estado, mercado e instituições, né? Então, a negação disso, né, em prol de Estado mínimo, ajuste neoliberal e assim por diante, os problemas sociais recrudescendo, as desigualdades sociais crescendo, e a política não sendo conduzido pelos princípios políticos, ideológicos e programáticos, mas sim pelo fisiologismo e pelo pragmatismo, não somente em nível brasileiro, mas em nível geral, Fábio, isso me leva a reproduzir o Saramago, ou seja, o meu pessimismo, de repente, vai ao encontro do pessimismo do Saramago. A gente não sou pessimista, assim como o Saramago provavelmente não era pessimista, por uma questão nihilista, por uma questão depressiva, mas sim pelo fato de
que o contexto, de novo, político, econômico, social, ele está ficando cada vez mais problemático, está ficando péssimo. Ah. Ferrari, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua conversa keynesiana neste programa que a gente faz pela TV AKB, a TV da Associação Keynesiana Brasileira, e convido todos vocês, todas vocês, todos que nos ouvem, que nos veem, a conhecer a Associação Keynesiana Brasileira. Tá? Entrem no nosso site, conheça-nos, www.associacão, porque não há acento, né? Então, associacãokeynesianabrasileira.org. Conheça mais daquilo que produzimos, conheça mais a associação, será sempre um prazer, tá? Ter todos vocês próximos à AKB ou, quem sabe, fazendo parte da associação. Ferrari, 30 segundinhos para uma mensagem final, mas antes dela eu te agradeço muito. Foi ótima essa conversa. Todo mundo que nos vê, todo mundo que nos ouvir, tá? Vai ter, com certeza, um prazer em perceber o que foi uma conversa tão rica como essa, que foi de Beatles ao seu pai, terminando com Saramago, com palavras de fato, tá? Que demonstram aquilo que eu também acho que está acontecendo no mundo, porque a gente tem uma percepção do mundo e, de fato, o mundo está ficando péssimo. Tá? 30 segundinhos para uma mensagem final. Te agradeço muito, muito obrigado pela sua participação e por esse diálogo keynesiano. Eu que agradeço o convite, Fábio, e não fiz no início do nosso papo, mas o faço agora. Os elogios fundamentalmente para você, ou seja, você foi uma pessoa extremamente interessante na minha época de professor atuante, né, ativo no Departamento de Economia da URGS, pela capacidade de interlocução, pela capacidade de trabalho, pela capacidade, em última instância, de reflexão sobre pontos não somente keynesianos, questões não somente keynesianas, mas questões que transcendem a teoria econômica e a teoria keynesiana. Não é à toa que eu tive o prazer de orientá-lo, uma tese que foi extremamente significativa e que resultou em algumas publicações, principalmente em jornais internacionais. E não é à toa, e termino aqui, que de lá para cá nós temos não somente uma afinidade muito grande política, ideológica e econômica, mas uma amizade extremamente significativa, né? Então, foi um grande prazer ter essa conversas keynesianas sendo articulada, sendo você o interlocutor. Eu agradeço mais uma vez e vida longa à Associação Keynesiana Brasileira. Obrigado, Ferrari, pelas palavras, fico tocado por elas e pode ter certeza que muito do que eu sou é influência sua, tá? De tudo que você é. Muito obrigado. Tá? Saudações keynesianas a todos vocês, a todas vocês e a todos vocês. Lembre-se, façam a demanda efetiva de hoje, tá? Sigam a AKB, a TV AKB no YouTube, isso será um prazer para a gente. Um grande abraço, saudações keynesianas a todos, a todas e a todos.